Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que o Senhor nos abençoe essa palavra tão profunda, com tantas implicações para a nossa vida como cristãos. A introdução da lição, irmão, eu gostaria de ler esse trecho. A Bíblia coloca o homem no mandato social em uma perspectiva de igualdade. Uma vez estabelecido o referencial espiritual superior e teorreferente... estou lendo do 13 aqui, desculpe. É a introdução da lição 12, perdão. Vou ler novamente aqui a introdução. Estamos progredindo no entendimento de que o Criador nos fez para nos relacionarmos com nossos semelhantes. Desde o primeiro relacionamento, a noção de que alguém está à frente é presente na revelação bíblica. Hoje iremos ver que a noção de autoridade é um aspecto básico da criação, pois expressa a autoridade divina. Muitos poderiam pensar que se trata de algo relacionado à queda, mas a autoridade tem a ver com posição, direito e não com controle pura e simplesmente. Por isso, na lição de hoje, veremos o mandato social na perspectiva do próximo que está acima. As autoridades são pessoas como qualquer outra, mas ocupam uma posição acima da que ocupamos. Isso é bom por princípio. Ideias como a anarquia são atraentes. Há quem diga que na igreja não existe relações hierárquicas. Veremos que essas noções são antibíblicas e acabam por negar a autoridade do próprio Deus. Então, essa introdução nos traz para a direção que vai nos trazer aqui, mostrando que a autoridade vem de Deus e ela é anterior à própria queda do homem, o que a princípio pode parecer necessário, e de fato é. Ela teve uma adaptação depois da queda. Mas o fato é que Deus criou, na ordem da criação, a própria autoridade do Senhor, depois ele atribuiu o homem para cuidar da criação, e depois estabeleceu um relacionamento entre o homem e a mulher, o homem criado primeiro, a esposa como submissa, a sua autoridade. O motivo dessa autoridade, dessa forma nós vamos passar por ele aqui, e depois nós vemos Deus instituindo autoridades para cuidar e dar andamento ao seu propósito, revelar a sua própria autoridade e também cumprir os seus propósitos no plano de redenção. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5. O pano de fundo que nós queremos pensar aqui é esse que Paulo colocou. Quando ele fala aos romanos sobre autoridade, ele tem, lá no último versículo, falado de amor. Efésios, capítulo 5. Seria todo o capítulo, mas eu gostaria de destacar alguns versículos com os irmãos. O contexto, Deus está exortando a igreja, a autoridade, falando de como deve transparecer os frutos da igreja em meio às trevas, fala do lar cristão, fala do relacionamento depois dos filhos com os pais, dos servos com os seus senhores, lembrando que havia um contexto de escravidão humana, que é entendido como algo socialmente aceitável, de que alguns serviam como escravos, e depois ele encerra falando sobre a armadura de Deus, a armadura espiritual. Mas o contexto aqui, irmãos, principalmente com relação ao amor, que deve ser o motivo de nós lidarmos com a autoridade, com obediência ou com submissão.
O verso 22 fala que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Nós vimos, acho que na lição anterior, falando sobre essa questão do mandato social, dizendo que isso começa dentro do lar. O cerne desse mandato está no cuidado mútuo, dentro daquilo que Deus estabeleceu. O marido ama a esposa e dá a sua vida por ela, e a mulher se submete a essa autoridade debaixo do cuidado do Senhor. E nos remete lá à criação, quando há aquela conversa, né, da serpente com Eva, e depois há a queda, revela ali o desejo de primazia do ser humano, né? Ali manifesto na pessoa de Eva, de querer ter igualdade com Deus. Logo imediatamente, né, vamos dizer assim, a criação não tinha nem esfriado, né, como se sai alguma coisa do forno, saindo aquela fumacinha, e já o ser humano já levanta, né, como a gente fala, levantou a crina, né, já falou assim, opa, será que eu sou bom? Será que não tem algo a mais do que só servir a esse Deus que me criou aí? E a serpente joga, né, a isca, né, e fala assim, olha, se você comer esse fruto aí, é o conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Então, o princípio da criação da autoridade é exatamente para mostrar a glória do Senhor e estabelecer os papéis, mas quando há a queda, então há essa alteração importante da necessidade da autoridade para conter esse desejo de primazia, de entender quem é quem, não é? Isso revelado na natureza do homem criado, ou seja, do ser humano criado ali quando Eva toma aquela atitude. Então, nós trazendo esse contexto, nós vemos isso revelado aqui, nessa hierarquia. Verso 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas, ou seja, em tudo submissas ao seu marido. E aí, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí vai seguindo aqui a teologia de Paulo. O mesmo Paulo, né, ele que trouxe essa noção clara e revela sobre a autoridade, ele, lá no Atos 25, ele encontra-se com algumas autoridades. Primeiro, o Festo, que tinha acabado de ser eleito lá governador de uma província, e depois com o rei Agripa. E eu queria que os irmãos me acompanhassem lá nessa leitura. Na verdade, é o capítulo 25 e 26 todo também, mas eu gostaria de observar isso aqui, principalmente em se tratando de alguém como Paulo, que tinha sido uma autoridade judaica, né, um fariseu, uma autoridade religiosa, que tinha sua cidadania romana, e que agora ele, tendo um encontro com Cristo, ele se torna um pregador aos gentios. E ele é colocado nessa situação aqui de confrontação, né, ou de risco de morte, por ter sido atribuído ele a um crime. Os judeus queriam acabar com a vida dele, né, assim como tinham feito com Cristo, porque entendiam que ele estava deturpando a religião, atacando a cidade santa e ofendendo a lei romana. Deixa eu ver os versículos aqui que eu vou destacar para os irmãos, o capítulo, verso 11, Atos 25, 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, nessa conversa com o Festo aqui, ele apela para a própria autoridade. E ele se coloca disposto a morrer se estiver descumprindo a lei. Então, para a gente prestar atenção aqui, é alguém que está colocando numa posição a autoridade humana, ou a lei humana, de um respeito pleno. Né? Alguém como ele que conhecia bem o que ele estava falando. O comentário da revista diz que quando ele fala aqui que está pronto para morrer, aponta para o Romanos 13, que nós vimos, quando ele fala de espada. Vamos ver lá de novo? Abram lá comigo, por favor. No verso, deixa eu ver aqui onde ele fala, aqui no verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, ou a autoridade, né, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, para a gente entender bem o que Paulo estava dizendo, ele estava dizendo que se ele estivesse descumprindo alguma lei humana, que aquela autoridade representava ou exercia, ele estava disposto a morrer. E, para o contexto, né, que a gente vê hoje, de contestação de governança política, né, nós não vamos entrar em debates aqui, de lado ou de ideologia, mas Paulo viveu num contexto que
Eu acho que nunca se tinha ouvido falar em democracia, né, em governo do povo. Ele estava diante de alguém que era instituído como uma autoridade, depois ele vai falar com Agripa, que era um rei, né? E eu fico tentando imaginar a cabeça de Paulo nesse contexto, né? Se a gente olhar as cartas de Paulo, eu pelo menos nunca vi ele falando mal ou reclamando de alguma coisa a qual ele foi sujeitado por uma autoridade. Ele nunca reclamou assim, Deus vai punir, né, aqueles que fazem mau uso, né? Isso está claro no contexto, mas não há uma pregação, né, dizendo para a gente se rebelar quando a autoridade é humana, não é divina, né? E, na verdade, ele entende toda a autoridade como divina instituída, como ele diz aqui, né? Isso deve nos fazer refletir, né, como nós devemos nos portar diante de uma autoridade que possamos dizer ímpia, né, no contexto bíblico, não convertida ou não confessional. Como é que nós devemos nos portar? Nós temos aqui pessoas que lidam com a lei, tem pessoas que são militares, né? E a questão da autoridade é muito clara, né? No exercício militar. Hierarquia, muito claro. Eu devo respeito à autoridade, não se discute. Posso não concordar, mas na minha posição em relação ao outro, o meu papel é obedecer, existe um comando e tal, né? E Paulo, ele traz esse contexto para a igreja, para dizer que nós devemos obedecer à autoridade, né? E não dizer assim, aquele eu gosto, eu vou obedecer. Esse aqui eu acho que ele está errado, eu não vou obedecer. Né? Então, e o motivo de tudo isso é o amor que é manifestado lá quando é criado, o ser humano. Esse amor deve ser trazido para nós como submissos. Interessante que ele fala do amor não para a autoridade que exerce, mas para aquele que está debaixo da autoridade, né? Nós devemos exercer essa submissão em amor, para que assim, então, Deus seja revelado nisso, para mostrar que nós servimos a esse Deus que instituiu a autoridade. Tem uma frase com respeito à autoridade, né, que eu gosto bastante, que é assim, a gente está debaixo da autoridade de alguém, a autoridade que Deus concedeu. Se ela está fazendo bom uso ou mau uso, ela vai prestar contas daquilo. E nós sabemos que Deus vê todas as coisas. Acabamos de ouvir aqui, né, Deus soberano na reforma, né, diante do caos. A nossa preocupação não deve ser exatamente com aquilo que nós estamos vendo das circunstâncias, mas a soberania de Deus naquilo que Deus tem permitido nós vivermos, permitido a nós vivermos, passarmos. Então, o contexto da autoridade não é exatamente daquilo que eu gostaria que fosse, mas do que é estabelecido e de que eu, me submetendo, estou agradando ao Senhor assim, porque em amor é que eu obedeço. Deixa eu ver aqui um outro texto, né, que fala sobre essa questão do relacionamento revelado da autoridade do homem como representante do Senhor sobre a sua família. 1 Coríntios 11, 9. Oi? Pois não, pode falar. Uhum. Sim. 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 Era um Estado, por causa do governo romano, não era religioso, né? Sim. Obrigado, meu irmão. Irmãos, podem participar, viu? Pode me interromper, por favor. A gente está numa conversa aqui. Embora eu queira falar tudo que está aqui, você pode me interromper, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 11, 9. Deixa eu ver. Segunda não, é o primeiro mesmo. Primeira carta de Coríntios 11, 9 diz assim: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Eu deixei esse versículo aqui para mostrar que o propósito de Deus é, primeiro, de um propósito de criação, e depois ele revela a autoridade antes da queda do homem. Então, essa submissão foi estabelecida, foi programada pelo Senhor para que as coisas funcionassem conforme o seu querer. E é interessante também o verso 11, nesse mesmo capítulo 11. Olha que interessante aqui. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. No Senhor, nós temos funções. No Senhor não há uma diferenciação, mas é porque Ele é melhor, ou porque... Não. É uma submissão debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para a autoridade, para cumprirmos aquilo que o Senhor determinou. Mas não há independência. Aqui ele vai falar, Deus fez a mulher do homem, mas o homem nasce da mulher. Muito interessante, né? Aí, como ele joga com as ideias aqui, mostra isso, como Deus foi perfeito na sua criação. Não é? O verso 1 do capítulo 13 de Romanos, vamos voltar lá. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
Então, vemos a criação, o domínio do homem sobre a criação, depois a ordenação da sociedade, essa hierarquia, começando com o lar, começa com o homem, depois a mulher. O homem foi criado primeiro, por isso a mulher se submete a ele, em uma liderança amorosa, os versículos lá de Efésios que nós lemos. Essa liderança amorosa tem contornos de dominação por causa do pecado, que é o desejo de primazia, também já falamos sobre isso. Então tem uma ordem, os mais velhos primeiro antes dos mais novos, o marido sobre a esposa, nesse contexto de interdependência, depois os pais sobre os filhos. Lá em Efésios 5 continua falando sobre isso. Pais, honrai seus filhos, se submissos e tal. Romanos, capítulo 13, verso 2. O 2 fala de modo que aquele que se opõe à autoridade, fala da resistência à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Também nesse contexto de que a punição tem um propósito de restauração. Aqueles que estão debaixo da autoridade e descumprem, eles estão sujeitos até o ponto, como Paulo reconhecia naquele contexto, da espada, ou seja, a espada representava a morte. A pena de morte aqui, que Deus permite que a autoridade exerça, com o propósito de punir o pecado, de dar o exemplo e de trazer de volta. Né? Me lembro de uma pessoa que já não está mais entre nós, foi um jovem aqui na igreja, né? E eu o conheci já velho, conheci já depois de muita coisa. Mas um questionamento que ficou no seu coração é que ele tinha sido disciplinado na época que ele tinha cometido um pecado, e aquilo então levou para a sua vida. Ele não se sujeitou à autoridade, ele não se submeteu à disciplina e caminhou a sua vida toda uma espécie de uma rebeldia, de uma revolta, porque o seu pecado tinha sido revelado, tinha sido trazido, tratado e disciplinado. Ele não se sujeitou, não se submeteu. E eu vi com tristeza que ele direcionou a sua vida. É lógico que isso não foi, né, talvez usado até como uma desculpa. Me afastei da igreja porque eu fui disciplinado, quando deveria ser o contrário. Eu me aproximei da igreja porque eu fui disciplinado. Não é? A nossa atitude para com a disciplina, não é? Ela deve ser essa, de restauração, de nós enxergarmos que cometemos um erro, estamos, de alguma forma, manchando a glória de Cristo que nos salvou, que o seu sangue foi derramado para nos trazer para dentro do seu reino, e nós então agora estamos como que desprezando esse sacrifício. Somos trazidos a essa realidade, enxergamos, nos arrependemos e voltamos. Não é? Não só publicamente diante da igreja, mas como a cada pecado que cometemos, nosso íntimo, não é? Diante do Senhor, coisas que nós sabemos que pecamos e podemos confessar e confiar que quando nós, como diz lá em 1 João, né, se confessar nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Confiamos na purificação do sangue do Senhor e voltamos. De repente, ou como na maioria das vezes, ninguém fica sabendo do nosso pecado íntimo, né? Do nosso olhar, do nosso pensamento, do nosso desvio de conduta lá no íntimo, diante do Senhor, nossa rebeldia diante das autoridades. Não é? É uma coisa que nós temos que lidar, por exemplo, no trânsito. Não é? Em cada infração de trânsito, nós estamos ofendendo uma autoridade, tá? E tem um propósito para aquilo. Não é? Então, precisamos lidar com isso a todo instante. Então, esse propósito de punição ligado à autoridade, né, e de não anarquia, deve ser baseado no amor que nós temos pela autoridade que o Senhor instituiu. Deve ser a base para nós decidirmos obedecer. Não é? Assim, eu vou obedecer porque ele é mais forte. Vou obedecer que senão eu morro. Não é? Então, o nosso coração redimido deve ter esse pano de fundo ao obedecermos. Deve ser por causa do amor, do testemunho e porque a autoridade foi instituída pelo Senhor e tem um propósito. O nosso Deus é soberano. Ele está executando um propósito. Não é sem sentido, não é sem propósito. Às vezes até uma autoridade que nós consideramos ímpia está exercendo a autoridade. Não saiu da mão não saiu do controle do Senhor, quando nós estamos vivendo esse contexto. Isso nos leva para a carta de Pedro. Deixa eu só achar aqui a primeira carta de Pedro. Onde que eu anotei aqui? 1 Pedro, capítulo 2, de 11 a 17. É isso mesmo. Eu vou ler aqui, irmãos. Os irmãos querem comentar alguma coisa, contribuir, por favor. Segunda carta de Pedro, verso 11 ao 17. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Uma cartilha, né, aqui, dada para a igreja, e o contexto é uma igreja que estava perseguida porque estava na diáspora. A perseguição foi tanta que eles tiveram que fugir, cada um foi para um canto, né, para um lugar, saindo do seu local de origem, e Pedro escreve essa carta para consolar e orientar e dar essas diretrizes para a igreja, de obediência às autoridades, de testemunho. É interessante que, quando a lição vai falando aqui da instituição da autoridade, diz que Deus atribuiu autoridades, independente da sua relação religiosa ou redimida, de que eles exercem essa autoridade até para a morte, para a punição, e não atribuiu isso à igreja. Nosso papel é, em obediência, dar o testemunho, honrar a autoridade que Deus criou e estabeleceu, e enquanto nós estamos vivendo assim, nós vamos vivendo em amor e em misericórdia e demonstrando que nós louvamos a esse Deus que criou a autoridade, que tem um propósito. Né? Oi? Pois não. O irmão vai levar para o senhor aí, o Xim vai levar o microfone, por favor. Toda vez que fala em autoridade, eu fico preocupado, porque a autoridade ela foi feita para se organizar. Quem tem autoridade tem que exercer primeiramente o amor, porque o que eu vejo hoje é a autoridade que as pessoas reivindicam, né? Até entre na vida política, no relacionamento esposo e esposa, é uma autoridade para você ter um controle, entendeu? Mas antes de tudo, para você exercer a autoridade, tem que exercer o amor. Tá? É complicado quando fala em autoridade exatamente por causa disso. Eu posso porque eu sou marido. Né? Então, a minha esposa tem que ser submissa a mim. Muitas vezes está faltando o exercício do amor, está faltando ver as necessidades da esposa, e assim também é na vida política. Eu vejo muita autoridade, muita coisa para o exercício do controle, e não para o exercício da organização, não o exercício de que não deixe faltar. Bem, é complicado falar sobre autoridade exatamente por causa disso. Okay? Sim. A gente vê aqui na lição que... Eu digo que para mim, olha, eu não tenho a capacidade para falar sobre isso, mas eu sinto isso no meio em que vivemos. Sim. A lição fala disso, dizendo que a autoridade ela deve ser exercida para o bem, porque Deus criou a autoridade para alcançar um propósito. Isso não é o controle, ele não deve ser o motivo da autoridade, ele é um resultado para alcançar a finalidade. Né? E diz que, lógico, as autoridades vão dar contas a Deus de cada exercício. Né? Jesus fala disso. A quem foi dado pouco, pouco será exigido. A quem foi dado muito, muito será exigido. Né? É isso. É isso. Submete aí, faz o que eu falo, não faz o que quer, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Né? Essa é bem característica disso. Né? Não conteste a minha autoridade, só faz o que eu estou mandando. Né? A gente entende que Deus está vendo isso aí. Né? E o contexto, uma vez um casal, estávamos numa aula de escola dominical, nem está aqui, então eu posso falar. Faz muito tempo, eu era jovem na época. E aí a aula era sobre relacionamento casal, né? E eu percebi que o marido enfatizava bastante a autoridade do marido. Eu percebi, falando, né? Falando. E a mulher foi ficando assim, né? Um constrangimento. Aí alguém falou assim, olha, lá em Efésios fala que o amor o marido tem, né? A mulher submete ao marido, mas é um amor que morre pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. Eu não sei o que é mais difícil fazer. Né? Porque submeter um homem desse jeito deve ser bem duro. Agora, submeter um homem que obedece a Cristo e morre pela esposa, né? Deve ser uma alegria desse convívio, né? De entender o propósito de Deus para essa autoridade, sentir o amor daquele que cuida, que tem essa autoridade para o cuidado, né? E para produzir uma família. Né? Então, fica difícil exigir de uma... Né? Vou usar isso aqui no coloquial, né? Exigir que a esposa submeta a alguém que não ama, como Cristo ama a igreja. Né? Aí fala assim, ela não é submissa. Mas e quem que está na outra ponta? Quem que é o camarada? Né? E aí cada um vai dar conta do nível de autoridade que exerce.
Deus é justo, né? E Deus vê todas as coisas, né? Então ele vai saber cobrar de cada um. Por isso que diz lá, né? Não exerça a vingança. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. É Paulo falando disso, né? É difícil, né? É duro, mas a nossa submissão, como Pedro está falando para a igreja aqui, a gente pode imaginar como que a igreja estava sendo perseguida, né? E tentando viver uma fé que não era reconhecida oficialmente, como estrangeiros, como peregrinos, né? Como de lá, eles estavam saindo, estavam longe da sua terra, sem seus recursos, ali chegando numa fragilidade social, e eles falam assim, gente, ó, submete aí, demonstra em amor, em procedimento, quem são vocês, para que ninguém tenha do que falar, e o contrário, para que eles louvem ao nosso Deus olhando para o procedimento de vocês. Não é como rebeldia, não, vou tirar esse cara lá de cima, ele vai ver, nós vamos fazer uma revolta aqui, né? Fica mais difícil nós obedecermos, né? A própria lição trata disso, é lógico. A gente não tem como tapar o sol com a peneira. Lógico que é mais difícil, né? Isso também é um aspecto interessante, né? A gente vê hoje missionários, como Paulo foi um missionário, né? Talvez o maior deles, como dizem, e ele, além de não reclamar, ele não contestava a autoridade, ele dava um jeito de pegar, entendendo que aquela autoridade, como ele fala com Agripa ali no capítulo 26, ele fala, eu sei, ó rei, que você sabe dessas coisas, que você conhece os profetas, ele fala. E aí, no final, Agripa fala assim, quase me persuades, né? Porque os argumentos dele, ele não atacou a autoridade do rei, mas fez o rei ver que ele não estava vivendo aquilo que ele sabia que era a verdade, né? Então, dentro da minha disposição, vamos imaginar, o cara está lá, como alguns estão em países fechados aí, né? Se você fala, a autoridade diz que não pode pregar o evangelho. E aí eu vou me submeter à autoridade? Ou não? Eu não estou descumprindo a ordem da autoridade quando eu prego o evangelho, onde eu estou sob risco de morte, né? A gente tem que entender que a autoridade daquele país, a gente cumpre as leis lá, mas eu não vou deixar de pregar o evangelho, porque espiritualmente aquela pessoa não tem a autoridade do Senhor para me punir, para me impedir, né? Se eu for sujeito àquela autoridade, me submeto, mas vou dizer, eu estou aqui, né? Como a gente sabe que já aconteceu, né, irmãos? O próprio Vladimir, né? Viveu isso na pele, né? Esteve lá sujeito à autoridade e confessou. Não, é verdade. Se você me pegou, eu vou ter que dizer, não vou mentir, eu prego o evangelho. Não é assim? E arcou com as consequências, né? Então, não vai passar despercebido, né, irmão? Como o irmão falou, não vai passar despercebido essa questão. Vamos encerrar aqui, irmãos. Eu gostaria, tem muita coisa aqui, né, para a gente falar, mas para a gente aprender aqui dessa lição, mas eu gostaria de encerrar lendo a conclusão aqui da revista com os irmãos. Conclusão. O mandato social abrange a complexidade das relações sociais. Precisamos aceitar que a autoridade vem de Deus, instituída para o bem de todos, e quando motivada pelo amor ao próximo, nos coloca em dívida. A obediência não deve ser cega, pois pesa a responsabilidade do poder sobre as autoridades. Por outro lado, o cristão deve compreender a importância das autoridades para que as relações humanas sejam protegidas e reguladas devidamente. Nós temos orado pelas autoridades, não é? Nós temos aqui, inclusive na igreja, uma reunião toda sexta-feira. A gente tem orado pela pátria, pelos nossos governantes. Mas, olhando por esse aspecto da autoridade que o Senhor instituiu, nós precisamos orar mais nesse sentido, né? Daqueles que exercem a autoridade, que eles possam enxergar que foi por Deus colocado ali, né? Uma autoridade que Deus criou e que alguns exercem bem ou mal, estão exercendo e vão dar contas dela. Nós possamos orar para que a palavra do Senhor transforme essas pessoas e cada vez mais elas possam entender que elas estão cumprindo o propósito que Deus estabeleceu. Deus vai cumprir o propósito dele, independente da pessoa que exerce a autoridade. Então, que privilégio é se alguém pode se reconhecer nessa posição e exercê-la bem para a glória de Deus. Vamos orar encerrando. Vou pedir ao presbítero Davi, por favor, irmão, você vem com a gente aqui orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Pai, por ter trazido a sua palavra para nossas mentes e para nossos corações, ó Pai, nos ensinando, nos relembrando como devemos nos comportar como servos Deus, Senhor, na questão da autoridade, seja no lar, seja no trabalho, seja no nosso país, Senhor. Que, independente de estarmos numa situação que possamos julgar como correta ou não, estejamos sempre orando, Senhor, pelas autoridades, pelo cumprimento e pelo nosso comportamento em relação a isso, Senhor, como foi pregado aqui, como foi ensinado, de continuarmos sendo servos Teus, ó Pai.
pregando a Tua palavra, levando o amor, o Evangelho de Cristo a toda criatura, Senhor. Nos oriente, nos capacite como pessoas, como família e como igreja, no fiel cumprimento da Tua ordem. Abençoe o nosso país, nosso estado, a nossa cidade e as autoridades, Senhor, segundo a Tua vontade, a Tua graça, a Tua orientação. Em nome de Jesus lhe pedimos e lhe agradecemos com o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Bom domingo a todos.